Capítulo 2. Tornando-se você. Hoje vou lhes falar a respeito de algumas de minhas ideias sobre orientação, e poderíamos intitular a palestra de Tornando-se você. Uma de minhas grandes frustrações é que houve um tempo em que o grupo era pequeno. Eu podia chegar perto de vocês, podíamos partilhar as ideias, e eu tinha as reações de vocês. Pedi para acenderem as luzes porque gosto de ver os globos de seus olhos. Assim, com uma plateia tão grande, tenho de contar com suas vibrações. Portanto, podem se sacudir um pouco, de vez em quando. Agora, vamos tornar-nos. Meu conceito de orientação pode ser resumido numa simples declaração. Não sei quantos de vocês já leram o livro de Saint-Exupéry, chamado Vento, Areia e Estrelas. Se não leram, posso, de todo o coração, oferecer-lhes esse livro? É uma beleza, e a cada ano se torna mais fantástico. Há um capítulo em Vento, Areia e Estrelas em que, sem defini-lo, Saint-Exupéry fala do amor como nunca ninguém jamais falou. Em termos simples, infantis. Diz ele. Talvez o amor seja o processo de eu conduzi-lo delicadamente de volta a si mesmo. Sempre hesitei ao definir o amor porque vejo o amor como sem limites, e à medida que você se torna maior, mais belo e mais expansivo, o amor também. Assim, limitá-lo com uma definição parecia mal, mas gosto da definição de Saint-Exupéry e acredito que talvez seja isso o ensino, na verdade, e certamente é isso que é a orientação, um processo não de querer refazê-lo à minha imagem, como eu desejaria que você fosse, mas querer conduzi-lo de volta a você, ao que é, à sua singularidade, à sua beleza original. Tanta gente está tentando fazer de nós o que quer que sejamos, e depois de algum tempo desistimos, e resolvemos que talvez seja isso que se chama de adaptação. Deus nos livre. De vez em quando alguém se revolta e diz: Não. Não me tornarei o que você quer que eu seja. Eu sou, e vou permanecer. Quero tornar-me quem eu sou. Por vezes eu me pergunto: por mais que nos revoltemos, somos realmente o que somos, ou apenas o que nos dizem que somos? Como professores e psicólogos, sabemos que aprendemos a ser humanos. E quem são os nossos mestres? Primeiro, os nossos mestres são os nossos pais, a nossa família. A não ser que sejamos crianças, não podemos mais culpar os pais e família, pois pais e família não passam de seres humanos, como todo mundo. Tem os seus problemas. Tem suas falhas. Tem suas forças e fraquezas. Só nos ensinaram o que sabem. Você pode dizer que está adulto quando pode chegar para o homem que é seu pai ou a mulher que é sua mãe e dizer: sabe, com todos os seus problemas, eu o amo. Um pai, um dia, me procurou, depois de uma aula sobre o amor, e disse: quero falar com você. Ele me levou ao estacionamento dos fundos, me abraçou e começou a chorar. Disse. No outro dia o meu filho, depois de 21 anos, disse: sabe, pai, gosto muito de você, e vi que ele estava falando sério. Eu sabia que ele me amava, mas foi você que o ensinou a dizer isso, assim, não podemos mais ter pesar pelo fato de não nos terem ensinado, ou talvez não nos terem ensinado direito. Sempre podemos aprender. Tenho opiniões muito definidas sobre as mudanças. Como professores temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível, do contrário não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de modificação. Cada vez que você ensina alguma coisa a alguém, isso é ingerido, alguma coisa lhe acontece, e surge um novo ser humano. Não consigo entender como é que as pessoas não estão simplesmente loucas para aprender, porque é a maior aventura do mundo, já que é o processo de transformação. Cada vez que aprendemos alguma coisa nova, nós nos tornamos uma coisa nova. Sou diferente hoje. Por ter estado aqui hoje, estou encantado com a hospitalidade do Texas, e não estou rasgando seda, pois não é do meu feitio. Hoje à tarde, eu estava reescrevendo toda a minha palestra. Joguei a outra na lata do lixo e recomecei tudo, batendo uma nova palestra para vocês, pois a outra não servia. Enquanto estava fazendo isso, o telefone tocava e as pessoas diziam: vamos nos reunir hoje à noite, venha conosco. Estamos aqui em tal lugar. Quer vir nos ver? Gostaríamos de conversar com você.
bilhetinhos debaixo da porta. Isso é fantástico. Seres humanos se relacionando com seres humanos, é disso que se trata. Assim, mudei. Não sou mais a pessoa que entrou hoje de manhã. Sou algo de novo, porque experimentei algo de novo com vocês. É por isso que aprender é uma coisa tão empolgante, porque não deveria ser aborrecido. Cada livro o leva a novos livros. Cada vez que você ouve uma nova peça de música, há 10.000 peças de música que ela o apresenta. Basta você ouvir uma sonata de Beethoven, e está perdido. Você lê um livro de poesia, ouvindo o mesmo, e está perdido. E depois há milhares de coisas a ler, a ver, a fazer, a tocar, a sentir. E cada uma delas faz de você um ser humano diferente. Assim, você é mesmo o que é, ou é o que está aprendendo e o que as pessoas lhe disseram que é, através dos anos. As palavras de Saint-Exupéry, de conduzi-lo de volta a você, é uma bela coisa, mas a fim de ser levado de volta a si mesmo você terá de resolver, até certo ponto, quem gostaria de se tornar. Eu lhe prometo que, se você se dedicar ao processo de descobrir quem é, isso será a viagem mais empolgante que terá feito na vida. Você não é mau. Não é perverso. É bem bom. Pense na palestra desta manhã, o que é que eu disse que fosse novidade? Vamos, reconheça, não disse nada de novo. Apenas sugeri o que já estava dentro de você, e a reação de se fazer uma coisa dessas é que as pessoas se abrem e dizem: é verdade. Porque eu estava aprendendo isso. Vou lá abraçá-los. É só isso. É uma libertação do que está lá. Diz que está certo que você seja você. É dar-lhe permissão para você ser e crescer. Não é incrível ter que esperar que alguém diga que você pode ser você? Sabemos que é verdade que, com as palavras, podemos dizer às criancinhas o que são e quem são. Wendell Johnson sugeriu que com as palavras podemos fazer as crianças ficarem gagas. De fala não oral, por exemplo, quando um garotinho entra entusiasmado e diz: ah, mamãe, o sorveteiro tá lá fora. A mãe o faz parar e diz: agora, pare e repita, devagar. Está gaguejando. Se ele ouvir isso muitas vezes, vai acreditar que realmente gagueja, e daí a pouco vai interiorizar a gagueira e dizer: sou gago. Criamos um gago. Também podemos fazer isso dizendo continuamente a alguém: você é linda, você é linda, você é linda. Se muita gente lhe disser isso, você começa a se comportar como linda. Terá uma postura mais reta, e mais orgulho de si. Mas você é feia, você é feia, você é feia fará com que você fique curva, cada vez menor, até ficar feia, você está errado. É burro. O tornará errado e burro. Hoje de manhã eu disse: o amor se aprende, e é verdade. O amor se aprende, o medo se aprende, o preconceito se aprende, o ódio se aprende, a preocupação se aprende, a responsabilidade se aprende, a dedicação se aprende, o respeito se aprende, a bondade e distinção se aprendem. Tudo isso se aprende na sociedade, no lar, num relacionamento. Você começa os processos da língua aos 1 e 2 anos, quando as palavras começam a aparecer e assumir um conteúdo emocional e intelectual. E são essas as palavras com que você vai estruturar o seu ambiente e com que vai viver o resto da vida e que ou aprisionarão ou libertarão. Isso é tremendamente importante. Além disso, o conceito de si, quem somos, aprendemos principalmente com a família. É por isso que a família tem uma responsabilidade enorme. Ninguém jamais ensina as pessoas a serem pai e mãe. Você de repente tem um filho, e pronto. Embora possa sentir a responsabilidade, você só pode filtrar isso pelo que você é. É por isso que eu disse hoje que a coisa mais importante do mundo é você se tornar a pessoa maior, melhor, mais maravilhosa e afetuosa do mundo, pois é isso que você vai dar ao seu filho e a todos que conhecer. Acredito que você possa controlar o seu destino, que possa ser o que desejar ser. Também pode parar e dizer: não, não vou fazer isso. Não vou mais proceder dessa maneira. Sinto-me só, e preciso de gente em volta de mim. Talvez tenha de mudar o meu modo de proceder. E então você faz isso, por sua vontade.
Você experimenta. Fiz uma experiência interessante com uma turma de alunos numa aula de psicolinguística. Pedi que fizessem 2 listas de palavras. Num dos lados fizemos uma lista de palavras que chamamos de fajutas, eram palavras que nunca mais usaríamos, como, por exemplo, ódio, desespero, não. Fizemos um glossário de palavras fajutas, todas as palavras mas mesmo. Do outro lado, fizemos outro glossário e escrevemos palavras positivas, como amor. Resolvemos que eram essas as palavras que íamos usar para falar sobre as pessoas, e falar e pensar sobre nós e falar sobre o mundo. Começamos esse processo e aconteceram coisas fantásticas com o nosso modo de sentir, o modo de fazer esse outros sentirem e a interação entre nós, tudo isso só pela utilização de palavras positivas. Nenhuma família está livre de inibições. Nenhuma família está livre do medo. Nenhuma família está livre do preconceito. Vamos olhar para a família dita normal, com todos os seus problemas e vamos ver o que acontece quando aparece um filho que é diferente, que é incapacitado. Acontecem coisas estranhas, e isso desde o início. No momento está sendo realizado um estudo fantástico, e estou louco para ver os resultados finais. No centro médico da UCLA, quando nasce uma criança defeituosa, um orientador é mandado imediatamente para sua cabeceira, não na semana seguinte, nem no ano novo. Mas no momento seguinte, para conversar com os pais, dizer-lhes para não terem medo, dizer que há possibilidades educacionais, dar-lhes esperança, tornar a avivar a vela que está tremeluzindo, aquele equilíbrio delicado que ocorre quando acontece uma coisa dessas. Estamos numa cultura que frisa a perfeição. Somos da escola Doris Day Rock Hudson. A MDM nos ensinou o nosso conceito do que é belo e o que é bom. E isso me mata de medo porque a MDM também nos ensinou o nosso conceito do que é o amor. É verdade, e as pessoas andam por aí pensando que o amor é um processo de perseguir uma mulher durante 6 rolos de filme. Vocês todos já viram isso, Rock está sempre perseguindo Doris, e Doris está sempre correndo, gritando e protegendo alguma coisa, que nunca cheguei a saber exatamente o que. Por fim, no último rolo, ele a conquista e a pega nos braços e a carrega pela porta adentro e aparece, então, o fim. E como é? O que eu gostaria de ver é o que acontece depois do fim, pois tenho certeza de que quem corre durante 6 rolos é frígida, e quem é bastante louco para persegui-la deve ser impotente. Nesse estudo da UCLA, estão contando os dias, estão contando os minutos. Quanto tempo leva, por exemplo, para se levar um bebê à mãe? Quando o bebê nasce normal. Estão descobrindo que há um intervalo significativamente maior com a criança defeituosa. Nenhuma das enfermeiras quer levar a criança para a mãe. Quando a criança é perfeita, elas correm dizendo: olhe, Senhora Fulana, o que temos aqui, e todos ficam felizes. Mas, quando nasce uma criança incapacitada, uma espécie de tristeza pesa sobre o hospital. O que é que isso diz à mamãe logo de saída, antes mesmo de ver o filho? Diz que ela foi rejeitada. Que aconteceu alguma coisa. Não há uma mulher no mundo que, ao receber o seu embrulhinho querido a sós, não tenha aberto a manta e contado os dedos das mãos e dos pés. As mães exprimem com muita veemência que o nascimento é uma dádiva. Dou uma coisa ao mundo, dou uma coisa ao meu marido, à minha família. Assim, logo de saída ao medo. O que é que há com esse bebê? A culpa. Será alguma coisa que eu tenha feito? Somos humanos. Essa ideia de perfeição me assusta. Chegamos quase a ter medo de fazer alguma coisa, hoje em dia, por não podermos fazê-la com perfeição. Diz Maslow, que há maravilhosas experiências máximas que todos devíamos tentar, como fazer um vaso de cerâmica ou pintar um quadro e colocá-lo num canto e dizer: isso é uma extensão de mim. Há outra teoria existencialista que diz: devo existir, porque fiz alguma coisa. Criei alguma coisa, portanto, existo. No entanto, não queremos fazer isso porque temos medo de que não seja bom, de que não seja aprovado. Se você tiver vontade de espalhar tinta numa parede, faça-o. É você, e é aí que você está nesse momento, e orgulhe-se disso. Diga: isso saiu de mim, é minha criação, eu que fiz, e é bom.
Mas temos medo porque queremos que as coisas sejam perfeitas. Queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. Baseado em minhas experiências pessoais, que é só o que posso fazer, lembro-me das aulas de educação física do ginásio. Se houver algum professor de educação física aqui, espero que me ouça bem. Não vou negar nada do que disser. Porque estou falando sério. Lembro-me da luta pela perfeição. Educação física era um setor em que todos devíamos ter uma oportunidade. Se não sabemos jogar bola, então aprendemos a jogar bola do melhor modo possível. Mas não era isso, estávamos buscando a perfeição. Havia sempre aqueles caras grandalhões ali. E eram os astros. E lá estava eu, magricela, com meu saquinho de alho pendurado ao pescoço e calções que não me serviam e perninhas esqueléticas. Eu ficava ali na fila, esperando ser escolhido, e morria todos os dias de minha vida. Vocês devem se lembrar, ficavam todos em fila e os grandões ali, os peitos estufados, dizendo: quero você, e você via a fila indo embora e você ainda lá. Por fim. Restavam 2 pessoas. Um outro pequenino e você. E então diziam: bom, fico com o Buscaglia, ou fico com o velho Vop, e você saía da fila morrendo porque não era a imagem do atleta, não era a imagem da perfeição que eles buscavam. Isso o acompanhava o tempo todo. Hoje, na escola, há um aluno que é ginasta. No ano passado, quase chegou às Olimpíadas. Tem um pé torto. Em todos os outros sentidos, é o mais perfeito possível, tem um corpo que faria a inveja de todos, uma mente belíssima, uma cabeleira fantástica, olhos brilhantes e espertos. Mas, para ele, não é um rapaz bonito. Tem pé torto. Em algum ponto, alguém não entendeu nada, e quando ele anda pela rua, só ouve o pé batendo, embora ninguém mais o veja. Mas se ele vê, então é isso que ele é, portanto, toda essa ideia de perfeição realmente me desanima. Assim que essa criança imperfeita nasce, ou assim que a família descobre que tem um filho imperfeito, surge um mundo de coisas. A perda da imagem ideal, os receios pelo futuro. O que está reservado para o garoto? Conseguirá um trabalho, aprenderá, vai aprender a ler? Esses são receios verdadeiros. A culpa. O que fiz? O que tive a ver com isso? Seria a dieta? Não me cuidei. Confusão. E isso é importante. O que vou fazer? Passei 6 anos orientando pais de crianças excepcionais, e o que mais ouvi da parte dessa gente confusa foi a lista de todos os profissionais que já tinham consultado. Procuraram este e aquele outro, e continuavam sem informações sobre o filho. Isso é assustador. Ninguém no mundo terá mais contato com a criança do que os pais, eles é que deviam saber mais a respeito. Mas, por algum motivo, há uma espécie de segredo bem guardado entre os profissionais. Não devemos contar a eles. Sei sobre Joãozinho, mas não vamos contar à mamãe. Bom, é mamãe que vai cuidar de Joãozinho, e mais vale ela cuidar dele direito do que errado. Já é mais do que hora de reconhecermos isso e deixarmos que os pais saibam. Minha teoria de orientação é calar a boca, mas mostrar a eles. Vamos arranjar um espelho através do qual se vê, de um dos lados, para a mãe poder ficar observando o que o professor faz com uma criança e depois o professor sai e diz: olhe, era isso que eu estava fazendo, era assim que eu estava reforçando, talvez você possa continuar isso em casa. Um método de equipe, só assim é que vai funcionar. Nada de mistérios. Estamos trabalhando juntos em benefício de Joãozinho. Ele precisa de todas as pessoas que puder ter, portanto, vamos trabalhar juntos. Não essa sensação de confusão, todas as vezes. O doutor A me disse isso, o neurologista B me disse aquilo, o professor C me contou isso. Conheço muitas mães a quem chegaram a dizer: deixe-o em paz, isso passa, ele vai ficar bom, a senhora se preocupa demais, senhora fulana. Meu Deus, ninguém o vê como a senhora fulana. Ele está caindo, não tem coordenação, não se comporta como as outras crianças, há alguma coisa errada, alguém me ajude. E assim os pais vão de um lado para outro. Não sei quantos de vocês já leram o livro de Pearl Bach,
sobre a filhinha dela, mas é um livro muito, muito importante, que todos os educadores deviam ler. Ela é uma mulher instruída, sensível, que levou a filha a 100 pessoas diferentes. Viajou o mundo todo, procurando ajuda, até que afinal alguém foi franco com ela e disse: Olhe, Pearl, minha querida, a sua filha é muito retardada, mas vamos fazer todo o possível por ela. Vamos ajudá-la a aprender tudo o que puder, mas pare de achar que ela vai ser um gênio. Agora pare com isso e vamos trabalhar e fazer o melhor que pudermos pela garota. Não vamos estabelecer qualquer limite para ela. Não vamos dizer que ela não pode aprender, isso é tolice. Mas vamos dedicar todas as nossas energias a fazer tudo o que pudermos, e parar de correr o mundo. Ela concordou e, desde esse momento, as coisas foram acontecendo. Mas alguém tem de ser franco com os pais. Além de todas as inibições e problemas da família comum, normal, a família da criança incapacitada tem que resolver muitas outras coisas. No ano passado, notei isso de um modo dramático quando uma mãe me procurou dizendo: Tenho um filho com grave paralisia cerebral, e sabe que nunca passei 5 minutos fora de casa desde que ele nasceu? Temos que levá-lo a todos os lugares onde vamos. Não consigo arranjar ninguém para tomar conta dele, todos têm medo dele. Que tipo de vida é essa? Os pais também são gente, e precisam sair, nós, às vezes, nos esquecemos disso. Contei essa história aos meus alunos e fiquei furioso. Bati no quadro negro e gritei por causa daquilo, e um dos alunos sugeriu: Por que não fundamos uma organização de babysitting, para tomar conta dessas crianças? E assim eles começaram um serviço gratuito de tomar conta, por horas, para os pais com filhos defeituosos. Os alunos não tinham medo desses garotos, de modo que iam e ficavam liberando os pais para um jantar legal, de vez em quando, para se lembrarem de como é ser humano e estar fora, juntos, a sós. Isso é tão importante porque há de chegar o dia em que todos os filhos se foram e mamãe vai olhar para o papai e acho que ela vai ter que perguntar: Afinal, quem é você? Ambos estiveram tão ocupados. Não é de admirar, portanto, que os pais estejam implorando ajuda. Ora, quem quer que vá ajudar os outros, e não importa quem seja, tem de se lembrar de certas coisas essenciais. Em primeiro lugar, temos de nos lembrar de que o homem não é um objeto e, assim, parar de tratar as pessoas como se fossem objetos. Somos fracos, somos vulneráveis, somos tenros, nos assustamos com facilidade. Como somos tão frágeis, é fácil ferir alguém, fazê-lo sofrer. Mas é quase igualmente fácil curar a ferida, com o mesmo meio usado para provocá-la. Depende do lado da pessoa em que você estiver. O homem é tão incrível. Os mecanismos de defesa que construímos para nos proteger, a teoria psicanalítica de um sintoma que diz ao homem de negócios ocupado que sente suas úlceras começando a se manifestar. Vá com calma, companheiro. O sintoma que diz: quando você está tão nervoso que nem consegue falar com as pessoas. Cuidado, rapaz, está exagerando. Pense nas borboletas. Já ouvi falar de incríveis mecanismos de defesa que as pessoas usam, e aí de você, se quiser ajudar alguém e disser: Ora, deixe disso, você sabe que não é isso. Lembro-me de uma mãe que se sentou diante de mim e, com toda a sinceridade, disse: Afinal eu compreendo. Por fim entendo porque tenho um filho excepcional e porque estou presa em casa, e porque eu e meu marido não podemos sair juntos e porque todas essas outras coisas, e isso é porque Deus me escolheu entre todas as pessoas do mundo, porque sabia que eu podia tomar conta dessa criança. Isso é que é mecanismo de defesa. E você seria um ser humano bem triste se dissesse: Ora, senhora fulana, deixe de tolices. Às vezes somos sustentados, Albi chama isso no equilíbrio delicado, e gosto disso, às vezes estamos nos equilibrando delicadamente, e Deus nos livre que alguém se ache tão importante que possa abalar esse equilíbrio, tirar um mecanismo de defesa. Lembro-me de que um dia um orientador disse a uma mãe: A senhora tem que aceitar o seu filho excepcional. Precisa. E ela perguntou: Por que hei de aceitar? Essa foi a melhor resposta que já ouvi. Como assim, eu preciso? O homem não é uma coisa, é uma maravilha, e tem que ser tratado delicadamente. Em segundo lugar,
o homem é capaz de mudar, e se você não acredita nisso, escolheu a profissão errada. Todos os dias devia estar vendo o mundo de um modo novo, pessoal. A árvore junto de sua casa nunca é a mesma, portanto, olhe para ela. Nunca houve dois crepúsculos exatamente iguais, desde o começo dos tempos, portanto, olhe para ele. Tudo está num processo de modificação, inclusive você. Outro dia eu estava numa praia com alguns de meus alunos e um deles achou uma estrela do mar, velha e seca, e, com muito cuidado, a pôs de volta na água. Ele disse: "Ah, só está seca, mas, quando tornar a se molhar, vai voltar a viver." Depois ele pensou um pouco e virou-se para mim e falou: "Sabe, Léo, talvez seja esse o processo de se fazer, talvez cheguemos a um ponto em que fiquemos um pouco secos, e só precisemos de um pouco de umidade para recomeçarmos." Quando eu me levantei da areia, exclamei: "Puxa vida! Talvez seja isso mesmo. Um investimento na vida é um investimento na modificação, e não posso me preocupar com a morte porque estou muito ocupado vivendo. A morte que cuide de si. Nunca acredite que você vai ter paz, a vida não é assim. Quando você passa o tempo todo mudando, tem que continuar a se adaptar à modificação, o que significa que você vai constantemente enfrentar novos obstáculos. É essa a alegria de viver. E, depois que está envolvido no processo de se tornar você, não há como parar. Está condenado. Está frito. Mas que viagem fantástica! Cada dia é novo. Cada flor é nova. Cada rosto é novo. Tudo no mundo é novo, cada manhã de sua vida. Pare de ver isso como um estorvo. No Japão, a água correndo é uma cerimônia. Nós nos sentávamos numa casinha, quando se realizava a cerimônia do chá, e o dono da casa pegava uma concha de água e a despejava no bule e todos ficavam escutando. O ruído da água caindo era quase empolgante demais. Penso nas muitas pessoas que abrem os chuveiros e a água nas pias, todos os dias, sem nunca o ouvirem. Quando foi a última vez que você escutou a água? É lindo. Quando voltar para casa, hoje, abra a torneira e escute. Herbert Otto diz: "A modificação e o crescimento se dão quando a pessoa se arriscou, e ousa fazer experiências com sua própria vida." Isso não é fantástico? A pessoa se arriscou e ousou fazer experiências com sua própria vida, confiando em si. Fazer isso, experimentar com sua vida, é muito empolgante, encerra muita alegria, muita felicidade, muito assombro, e no entanto também é assustador, pois você está lidando com o desconhecido e partilha da complacência. Você pode ficar sentado e dizer: "Está tudo bem comigo, tenho um bom emprego, um carro", mas aí você resolve que poderia mudar, isso poderia não ser mais o que você preza e, assim, você se livra da complacência. Tenho uma forte impressão de que o oposto do amor não é o ódio e sim a apatia. É não ligar a mínima. Se alguém odeia, tem de sentir alguma coisa a respeito de mim, do contrário não poderia odiar. Portanto, deve haver algum modo pelo qual eu me possa comunicar. Mas se eles nem sequer me veem, estou liquidado, não há meio de eu chegar a eles. Se você não gostar do meio em que está, se estiver infeliz, se sentir só, se achar que as coisas não estão acontecendo, mude de ambiente. Pinte um novo pano de fundo. Rodeie-se de novos atores. Escreva uma nova peça, e se ela não for boa, saia do palco e escreva outra. Há milhões de peças, tantas quantas são as pessoas. E depois o homem precisa de um guia. Um professor, e isso inclui os pais, é um guia. Gosto de ser chamado educador. Detesto ser chamado de professor. Um professor professa, e há professores demais que professam. Educação vem do latim, educare, que significa conduzir, guiar, e é isso que deveria ser. Há uma mesa cheia de maravilhas. A educação é o processo de levar as pessoas a ela. Você pode enfeitar a mesa, pode pôr nela toda a comida do mundo, mas não pode obrigar ninguém a comer. Diz Carl Rogers. Ninguém jamais ensinou nada a ninguém, e isso é verdade. Você só ensina a si mesmo. O professor que pensa que ele ou ela sabe todas as respostas é o maior logro do mundo. Que maravilha quando o aluno faz uma pergunta brilhante e o professor diz: "Puxa!
Não sei a resposta, mas vamos descobrir juntos. Talvez isso seja o mesmo que dizer a alguém: é interessante aprender. Não é preciso saber tudo. Nós nos guiaremos um ao outro. Tenho outra teoria. Nossos hospícios estão ficando cada vez mais lotados. Eu estava trabalhando na prevenção de suicídios em Los Angeles, e o meu telefone tocava dia e noite, de modo que deve haver alguma coisa errada em algum lugar. Estamos desnorteados e acho que um dos motivos é essa ideia de que eu o amo. Se todos tivessem pelo menos uma pessoa na vida que dissesse: eu o amo, de qualquer jeito. Eu o amo mesmo que seja burro, que escorregue e caia de cara, que erre, que se comporte como um ser humano, eu o amo de qualquer jeito, então nunca haveriam de acabar num hospício. E é assim que deveria ser o casamento. Mas é assim? E é assim que deveria ser a família, mas é assim? Certamente a sociedade nunca poderá dizer isso. Tem uma responsabilidade grande demais para com gente demais. Mas só há uma pessoa na sua vida com quem você pode contar. Adoro a definição de família de Robert Frost. O lar é um lugar em que, quando você chega, eles têm de recebê-lo, é isso que deveria ser um lar. Como, pode entrar, certo, você foi burro, mas não vou dizer nada, eu o amo e vou aceitá-lo como é. É a esse tipo de guia que me refiro. O homem precisa de alguém que se interesse por ele. Mais uma vez, uma pessoa, apenas, mas alguém que realmente se interesse, e não me refiro a uma coisa grandiosa. Refiro-me a coisas pequenas, meios de mostrar que você se interessa. Já lhes disse como nos satisfazemos com pouco. Um dedo conserta o dique. O homem precisa de um sentimento de realização. Todos precisamos disso. Temos que poder ser reconhecidos por fazermos alguma coisa bem feita. E alguém tem que nos dizer isso. Alguém tem que chegar de vez em quando e nos dar um tapinha no ombro e dizer: muito bem. Gostei mesmo. Depois, para aprender e mudar e tornar-se, o homem também precisa de liberdade. Você precisa ser livre para poder aprender. Tem que ter gente que se interesse pela sua árvore, e não a árvore do pirulito, e você tem que se interessar pela árvore deles. Mostre-me a sua árvore, Joãozinho. Mostre-me quem você é, Joãozinho, e aí saberei por onde podemos começar. Temos que ser livres para poder criar. Há pouco tempo tive uma experiência incrível. Falei para uma turma de garotos bem dotados num distrito escolar da Califórnia, e fui falando e divagando ao meu modo e eles ficaram ali, colados, as vibrações entre nós foram incríveis. Depois da sessão da manhã, a congregação me levou para almoçar. Quando voltei, os garotos me receberam e disseram: ah, Dr. B, aconteceu uma coisa horrível. Lembra-se do cara que estava sentado bem na sua frente, ali? E eu respondi: lembro-me, sim, nunca hei de esquecer dele, estava tão ligado. Pois bem, ele foi suspenso do colégio, por 2 semanas. Perguntei por quê. Parece que, na minha palestra, eu estava falando que o modo de se conhecer alguma coisa, de verdade, é experimentá-la. E eu disse: se vocês quiserem conhecer uma árvore de verdade, tem que trepar nela, tem que senti-la, sentar nos seus galhos, ouvir o vento soprando nas folhas. Aí poderão dizer que conhecem a árvore. E o menino tinha dito: vou me lembrar disso, é isso aí, e então, na hora do almoço, esse garoto viu uma árvore e trepou nela. O subdiretor passou por ele, viu-o lá, puxou-o para baixo e o suspendeu. Eu disse: ah, deve haver algum engano, um mal-entendido. Vou falar com o subdiretor do garoto. Não sei porquê, mas os subdiretores dos meninos são sempre ex-professores de educação física. Fui ao gabinete onde ele estava sentado, com seus músculos salientes, e disse: sou o Dr. Buscaglia. Ele me olhou furioso. Você é o cara que vem ao colégio e diz aos garotos para treparem nas árvores? É uma ameaça. E eu retruquei: bem, o senhor não compreende, creio que houve um ligeiro mal, ele gritou. É uma ameaça. Dizer aos garotos para treparem nas árvores. Já são bem nojentos. Bem,
não consegui me comunicar com ele, foi impossível. Não pude tratar com ele. Assim, fui à casa desse menino, que agora estava com 2 semanas livres, para poder trepar nas árvores. Ele disse: Acho que o que aprendi com isso é quando trepar nas árvores, quando não trepar nas árvores. Pois esta é uma sociedade que nos manda, que põe avisos quando fazer isso e quando não fazer. Rapaz, sei que isso é verdade. Parece que não raciocinei direito, não? Ele tinha ouvido, e vai ter de se adaptar ao homem do gabinete, mas continua trepando em árvores. Há meios de se atender às necessidades da sociedade, e há meios de fazer o que se quer. Depois, acho que as pessoas precisam de ser nutridas. Digo isso com toda a sinceridade. Precisamos de ser amadas. Precisamos de ser sentidas, tocadas, precisamos de alguma manifestação de amor. Aqueles entre nós que são da educação especial certamente conhecem os estudos feitos por Skels, o excelente trabalho realizado quando ele foi a um orfanato de crianças abandonadas. Ele notara que as crianças largadas sós num orfanato iam ficando cada vez mais apáticas, até que acabavam ficando sentadas, paradas. Com referência ao QI, eram crianças normais ao entrarem para o orfanato, mas depois de cerca de 1 ano e meio, o seu QI baixava para a classe dos seriamente retardados. Ele se perguntou o que estaria acontecendo. Assim, pegou 12 crianças, depois de muita luta, pois não queriam que ele fizesse isso, e deixou os outros lá. Levou os 12 guris para o outro lado da cidade, a uma instituição para meninas adolescentes retardadas e deu cada criança a uma menina dessas. As garotas não eram grande coisa, intelectualmente, mas se interessavam de verdade. A gente conhece uma porção de garotos que são muito inteligentes, mas que não vão a parte alguma, não tem mais nada. E conheço uma porção de outras crianças, que são boas, sólidas, médias, e que têm um afeto fabuloso, e sabem interessar as pessoas, e estas vão voar. Skels deu uma dessas crianças abandonadas a cada uma das meninas, que as adoraram e choraram quando as puseram no ônibus no fim do dia, por terem de largá-las. A única variante foi o afeto, nada mais mudara, só o fato de que aquelas crianças foram levadas a alguém que gostou delas, e brincou com elas e as viu independentemente. Ele tinha acabado de escrever um trabalho que vocês todos deviam ler, chamado Head Start on Head Start, Programa Assistencial Básico. No trabalho ele faz um estudo de acompanhamento sobre essas 12 crianças. Cada uma do grupo de controle que ficou no orfanato está num estado psicótico, em alguma instituição, ou gravemente retardadas mentais no hospital do governo. Mas no grupo que foi cuidado pelas meninas retardadas, com exceção de uma, todas se formaram no ginásio, todas se casaram, só havendo um divórcio, nenhuma vive às custas da assistência social e todas se sustentam. A variável independente foi que alguém me viu, alguém me tocou, alguém me sentiu, alguém se interessou um pouquinho por mim. A questão seguinte é que todos têm o seu caminho. Há milhares de caminhos para você se descobrir, para se tornar você. Cada um de vocês há de descobrir o seu caminho. Não deixem que alguém lhes imponha o seu. Há um belo livro, chamado Teachings According to Don Juan, Os Ensinamentos de Dom Juan, escrito por um antropólogo chamado Castaneda. Trata dos índios yaquis, que ele estudou. Nele há um homem chamado Dom Juan, que diz: cada caminho é apenas um entre 1 milhão de caminhos. Portanto, você deve ter sempre em mente que um caminho não passa de um caminho. Se você achar que não o deve seguir, não precisa segui-lo, de modo algum. Um caminho é apenas um caminho. Não é uma afronta para você ou outro se o largar, se for isso que o seu coração lhe aconselha. Mas a sua decisão de continuar no caminho ou abandoná-lo deve ser livre de medo e de ambição. Eu lhe aviso, examine cada caminho com atenção e propósito. Experimente-o tantas vezes quantas julgar necessário. Depois faça uma pergunta a você, e só a você. É a seguinte: esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos. Não levam a lugar algum. Há caminhos que passam pelo mato, ou vão para dentro do mato ou sob o mato. A única pergunta é: e esse caminho tem coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não, não tem utilidade. Se você vai começar a ajudar as pessoas, vai ter que fazer o seguinte:
Primeiro, vai parar de se impor aos outros, e impor o seu sistema de valores, tem que ser real, e tem que aprender a ouvir. Há muitos tipos de símbolos. A linguagem oral é apenas um deles. Às vezes, abrindo a boca cometemos erros horríveis. Muitas vezes é bem melhor apenas olhar para alguém e vibrar. Resolvi que um dia desses vou me livrar de todas as responsabilidades e estudar as vibrações humanas, porque tenho certeza de que existem, tanto quanto as vibrações que lhes enviam este som. Quando descobrirmos esse segredo, poderemos encontrar um meio de comunicação que seja um pouco mais adequado do que as palavras. Acho que ouvir é tremendamente importante, e no entanto, detestamos e temos medo do silêncio. As coisas mais lindas podiam acontecer, se nos calássemos. Se você for conselheiro. Se quiser que as pessoas falem, fique calado. Depois de 1 minuto, elas dirão qualquer coisa. Você tem que ser verdadeiro. Não seja falso. Desenvolva-se como você. A coisa mais difícil do mundo é ser alguma coisa que você não é, à medida que se aproximar mais e mais daquilo que é, seja isso, e seja isso sempre, o tempo todo. Verá que é uma maneira fácil de viver. A coisa mais fácil de ser, no mundo, é ser você. A coisa mais difícil é ser o que os outros querem que você seja. Não deixe que o coloquem nessa situação. Descubra você, quem você é, desenvolva-se como é. Aí pode viver com simplicidade. Pode usar toda essa energia necessária para afastar os fantasmas, como diz Richard Alpert. Não terá mais fantasmas para afastar. Não estará mais brincando. Livre-se de todos eles e diga: cá estou. Aceitem-me como sou, com todos os meus defeitos, toda a minha burrice, e assim por diante. E, se não puderem, deixem-me em paz. Outra coisa. Não mande alguém fazer alguma coisa. Você não é Deus. Não sabe o que se passa na cabeça dos outros. Pode orientar, mas não pode mandar. E procure comunicar-se, procure compreender. Muitas vezes o especialista tem à sua frente uma mamãezinha que, evidentemente, está apavorada, agarrando a bolsa. O especialista diz: fizemos um diagnóstico completo do seu filho, e chegamos à conclusão de que ele adquiriu a dislexia devido a uma leve disfunção cerebral. Entendeu o que é que essa mãe pode dizer? Ela sorri e diz: Imagino a mulher voltando para casa e o marido perguntando: então, o que é que o especialista disse, benzinho? Você sabe, nós pagamos $190. Bem, ele tem um tipo de dislexia que tem a ver com alguma coisa errada na cabeça dele. E o marido diz: foi para isso que pagamos $190? Sabe, é espantoso que não haja mais pais de crianças excepcionais que fiquem malucos. Portanto, temos que nos comunicar. Por fim, lembrem-se de que vocês são uma equipe. Os seus contatos com as pessoas só vão ser bem-sucedidos enquanto estiverem juntos. Vocês vão querer planejar juntos o que vão fazer porque há mais recursos e força em dois do que em um. Às vezes basta uma coisa muito, muito pequena para juntar vocês. Mas vocês têm que fazer várias coisas, para formar uma equipe. Tem que dizer a verdade aos pais, pelo menos como a veem no momento, e não esconder nada, deixar que saibam. É assim que Joãozinho está, é assim que queremos que fique, são essas as nossas aspirações para ele. Depois planejem um programa, passo a passo, para realizar isso. Primeiro, determinem como Joãozinho está, nesse momento. É com isso que temos que trabalhar. Não adianta nada saberem que ele tem uma ligeira disfunção cerebral. Vocês não podem fazer nada a respeito do cérebro dele, você é pai, ou professor. Em todo caso, é irremediável. Depois, resolvam a etapa seguinte, e não o que ele vai estar fazendo daqui a 10.000 anos, e sim a próxima tentativa que queremos que ele faça. Sentar? Prestar atenção? Mexer um lápis? Ler uma palavra? Depois, em terceiro lugar, planeje como alcançar isso. Esse é o seu trabalho como pai. E esse é o meu trabalho como professor ou orientador, e vamos trabalhar juntos. Você faz a sua parte e eu faço a minha.
Depois, contemplem o seu sucesso, juntos, e digam: conseguimos? Sim. Ele está fazendo direitinho. Muito bem, o que faremos em seguida? E assim por diante. É disso que trata a orientação educacional, e não se meter no psíquico de alguém e procurar descobrir que tipo de inibição sexual ele tem. É um processo que vai passo a passo. Se vocês fizerem essas coisas e as fizerem juntos, não vão ouvir os pais dizerem ajude-me. Eles serão ajudados. Tenho mais uma coisa a partilhar. Foi escrito por um homem fabuloso chamado Zenker, do Gestalt Institute em Cleveland. Escreveu isso no fim de um trabalho que chama de On Public Knowledge and Personal Revelation, sobre o conhecimento público e revelação pessoal. Diz ele: se um homem na rua fosse buscar o seu ego, que tipo de pensamentos inspiradores ele descobriria quanto à modificação de sua existência? Talvez ele descobrisse que o seu cérebro ainda não morreu, que seu corpo não secou, e que, esteja onde estiver no momento, ainda é o criador de seu próprio destino. Ele pode modificar esse destino levando a sério a sua resolução de mudar, lutando contra suas resistências mesquinhas, contra a mudança e o medo, aprendendo mais a respeito de sua mente, experimentando um comportamento que preencha suas necessidades reais, executando atos reais, em vez de conceitualizá-los. Acho isso muito importante. Vamos parar de falar e começar a agir, praticando a visão, audição, tato e sentimento como nunca usou esses sentidos, criando algo com as próprias mãos sem pedir a perfeição, descobrindo quando ele procede de maneira autodestruidora, escutando as palavras que pronuncia para a mulher, os filhos e amigos escutando a si mesmo, e olhando nos olhos dos que falam com ele, surpreendendo a respeitar o processo de seus próprios encontros criativos e tendo fé, de que eles o levarão breve a algum lugar. Temos de nos lembrar, porém, de que nenhuma modificação ocorre sem um trabalho duro e sem que você suje as mãos. Não há fórmulas nem livros a decorar para você se tornar você. Só sei disso. Eu existo, sou, estou aqui, estou me tornando, eu faço a minha vida, e ninguém mais a faz por mim. Tenho que enfrentar as minhas próprias deficiências, erros, delitos. Ninguém pode sofrer o meu não ser como eu, mas amanhã é outro dia e tenho que me resolver a levantar da cama e tornar a viver. E, se eu fracassar, não terei o consolo de pôr a culpa em você, na vida ou em Deus.